Olá, sejam muito bem-vindos de volta a mais um Papo Íntimo da MWB. Hoje para conversar sobre um assunto muito pedido por vocês nos nossos directs, a rosácea. Muitos dizem, doutora, vocês falam tanto de melasma e tão pouco sobre a rosácea, então você que tem tanto interesse em falar desse assunto, fica com a gente hoje. Para falar um pouquinho sobre rosácea, eu chamei as minhas amigas Aline e Ivna. Elas vão explicar tudo o que você precisa entender sobre esta doencinha da pele. Aline, primeiramente, nos faz entender exatamente o que é a rosácea. A rosácea é uma doença dos vasinhos da pele. É uma doença inflamatória, crônica, que também não tem cura, mas tem controle, né? Na verdade, ela é mais comum em mulheres, na faixa mais ou menos ao redor dos 30 anos. É incomum em homens, mas quando ocorre nos homens, tende a ser mais grave. Legal, vocês entenderam então um pouquinho, né? Acho que a informação mais importante sobre rosácea é entender que ela não tem cura, mas ela tem muito controle. Tem coisas, Ivna, que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que piora ou melhora a nossa rosácea? Sim, existem gatilhos que podem piorar a rosácea. Por exemplo, bebida alcoólica, alimento apimentado, algum ácido ou cosmético que a gente aplicar no rosto que não seja adequado para o rosto daquele paciente. A exposição solar vai piorar o vermelho que fica nas bochechas, na face. Atividade física, estresse, chocolate, café. Então tudo que a gente está habituada a fazer, a gente não pode fazer. Na verdade, uma coisa muito importante é o café quente. Bebidas quentes no geral, né? De uns tempos pra cá, eu tava até estudando mais sobre isso, o café frio não ativa muito a rosácea. Então muito paciente fala assim, se eu beber café, eu tenho que tirar da minha rotina? Não, bota ele um pouquinho de morno mais pra frio. E é o que a Bá falou, são coisas que já acontecem o tempo inteiro no nosso dia a dia. E uma outra coisa que eu adotei na minha prática, principalmente quando eu dou o diagnóstico, o paciente ainda não sabia que ele tinha rosácea, esses gatilhos que a Ivna falou, que às vezes são mais difíceis do paciente, né, identificar o que piora, eu falo para ele fazer um diário. Pega no celular, né, e coloca, quando que minha rosácea piorou? O que eu posso ter feito? O que eu posso ter comido, ingerido? O que eu posso ter realizado para poder essa rosácea piorar? Isso acaba sendo muito importante e nos ajuda bastante no tratamento. Tu comentou na frase anterior sobre, quando eu dou o diagnóstico de rosácea, como que a gente dá esse diagnóstico para a paciente? A paciente chegou para você, o que você vê nela ou como que você enxerga essa doença na pele de um paciente? Tá, a primeira coisa que mais chama atenção na pele de um paciente de rosácea é a vermelhidão. Então, ele vai começar a perceber que em alguns momentos a pele vai ficar mais vermelhinha, né? Além disso, muita gente também confunde a rosácea, chega e fala assim, doutora, eu tenho acne, e na verdade não é lesão de acne, porque a rosácea também pode dar lesõezinhas papulosas, que são essas bolinhas que podem ter pus também. Uma outra coisa, a textura da pele. Elas sentem mais uma aspereza, uma pele mais irregular e uma pele altamente sensível. Legal, então muitas vezes até mulheres jovens, olha que coisa interessante, elas são jovens, elas têm espinha, mas elas têm a pele seca e sensível. Olha que desafiadora que parece essa doença. E muitas vezes elas estão sendo mal diagnosticadas. Exato. Ivna, existem graus de rosácea? Existem coisas diferentes que acontecem num paciente ou no outro? Existem graus de rosácea e existem também 4 tipos de rosácea. A gente não vai falar de todas porque não tem necessidade, mas para nós o que é importante é essa que o rosto fica vermelhinho e aparece muitas vezes os vasinhos, e a outra que é pápulo pustular, que são bolinhas junto com pus. Então dá muito essa aparência de ser acne e é o que confunde. E dentre essas variações da rosácea existem sim graus de leve, moderado e mais grave, e isso aí vai nos guiar ao tratamento adequado. Tem criança com rosácea também? Rosácea é bem rara na criança, mas existe. Normalmente a gente tem que pensar em outras coisas, pensar em dermatite periorificial, que pode ser ocasionada por corticoide, uso de corticoide tópico, ou tomado, ou inalatório. Excluindo essas causas mais prováveis, a gente pode sim diagnosticar rosácea em criança, inclusive fora da face. Interessante. Falamos um pouquinho do o que é, né? O que piora, como diagnosticar. Agora eu queria entender um pouquinho, amiga, se existe dentro da nossa prática clínica, do que a gente faz no dia a dia,
tecnologias, formas de melhorar a rosácea do paciente? Sim, na verdade a gente tem uma gama, né, de possibilidades de tratamento. A gente usa muito laser com a tecnologia do ND-YAG, que é específico para tratar vasinhos, diminuir esse eritema, essa vermelhidão, diminuir a ação inflamatória da rosácea. Então a gente consegue otimizar o tratamento domiciliar, dando uma melhora na qualidade da pele, na melhora da autoestima do paciente, melhora da vida do paciente, né? Então um protocolo bem alinhado, domiciliar com as nossas tecnologias, a gente consegue um resultado de excelência. Quais são, assim, dá uns exemplos de algumas tecnologias, tipo assim, às vezes a pessoa não vai poder estar na MWB ou mora em outra cidade, alguns nomes de laser que ela poderia procurar, ela já faz os tratamentos em casa, que a Ivina vai falar daqui a pouquinho, que ela pode procurar, assim, numa clínica dermatológica para melhorar a sua rosácea. Na verdade, o tratamento principal com tecnologia é a base do ND-YAG, que aqui na clínica a gente dispõe do Fotona, que a gente faz o protocolo Deep Neutralizer e o Laser Genesis, e a gente também associa muito a luz intensa pulsada. E é muito importante também o protocolo domiciliar para a gente otimizar isso tudo. Uma outra coisa que eu não falei, que é fundamental, gente, muita gente às vezes não identifica isso, não acha que não é associado, em relação à parte do sintoma ocular, tá? Às vezes sintoma ocular? Exato, o sintoma... O que a gente sente no nosso olhinho. Isso. Então, muita gente às vezes tem um ressecamento dos olhos, uma vermelhidão dos olhos, uma irritabilidade, né, uma irritação dos olhos e nunca associa que pode ser uma doença de pele se estendendo até a parte dos olhos. Então, sempre quando eu diagnostico, quando eu fecho o diagnóstico da rosácea, eu encaminho para o oftalmologista porque isso é muito importante, porque a gente consegue antecipar e prevenir complicações oculares. A dermatoscopia também nos ajuda, né, nesse diagnóstico? Ajuda, porque a gente vai encontrar mais vasos, telangiectasias, mas ajuda, mas não resolve. Sim. Então o diagnóstico ele é clínico, pode sim ter uma ajuda dermatoscópica, mas o que o paciente vai contar, a história que vai chegar até nós, o que ele percebe que melhora e que piora, é o que vai fazer a gente fechar o diagnóstico de rosácea. Perfeito. Amiga, a Aline falou um pouquinho sobre os tratamentos no consultório, as tecnologias. O que o paciente, os passos que o paciente tem que tomar em casa para melhorar a rosácea dele? Como a gente já conversou, a rosácea ela exige um tratamento longo, provavelmente para a vida inteira, e ela vai ter que associar algumas realmente tecnologias junto com o protocolo domiciliar. Então, em casa, a gente pode usar antibióticos de aplicar na face, de colocar em creme, vai precisar hidratar, usar o protetor solar. E alguns ácidos, né, que a gente consegue utilizar e aí lembrar que, como a Ivina falou, o ácido inadequado pode ser um gatilho de piora, mas é um dos tratamentos desde que bem indicado, né? Então tem que ser um ácido específico para o paciente da rosácea. Outra coisa importante de se falar é que algumas pacientes não vão responder só aos tratamentos de casa e ao laser e vão precisar também do tratamento oral, comprimidinhos, né, à base de comprimidos para isso. Até mesmo o Rocuta-Isotretinoína é uma das alternativas que a gente tem. Recentemente a gente teve um paciente aqui na clínica que foi um caso bem interessante, que é mais comum em dar, e quando dá em homem, uma faixa etária mais alta, que foi um paciente que a Aline atendeu. Sim. Que eu queria só que tu brevemente falasse como ele chegou para ti, como que foi esse diagnóstico, amiga? Na verdade, ele chegou aqui pra mim, foi no período da pandemia, né, com máscara. 30 e poucos anos, né? 30 e poucos anos. É um caso muito atípico, porque é um caso mais raro por ser em homem. E como eu falei, é mais grave, né, em homem. E ele chegou com uma infiltração na região do nariz. Infiltração seria assim, o nariz todo muito inchadinho, todo inflamado. Exato. E aí a gente constatou um tipo de rosácea que é mais rara, que é a rosácea granulomatosa, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu um tratamento muito bem alinhado e a gente elevou a autoestima dele, assim, ele chorou, ele ficou emocionado. Comigo, todo dia ele me mandava mensagem agradecendo, porque aquilo dali era uma dor bem grande pra ele. Passou por algumas pessoas antes, alguns outros médicos, e ele é um cara vaidoso, né? Super vaidoso. Então, são coisas no nosso dia a dia que a gente pode mudar a vida da pessoa, né? E esse foi um dos casos que eu precisei entrar com o tratamento oral. Legal. Então, eu acho que quando muito bem indicado, a gente não pode deixar, é um tratamento oral que muitas vezes a gente tem medo, a gente chegou a falar sobre isso no episódio de acne, mas quando bem indicado é fundamental para a gente prevenir cicatrizes, sequelas. Então, eu acho que alinhar bem com o paciente
e a gente tem resultados excelentes. Então, assim, gente, eu quero lembrar vocês que tem rosácea e se cuidam em casa, vocês têm que ter muito cuidado com a autoprescrição, né? Se autoprescrever quando a gente tem uma doença crônica de pele, seja ela qual for, pode piorar muito o que a gente tem. Então, ficar usando Vitanol, qualquer tipo de derivado aí da tretinoína, né? Ficar utilizando ácido glicólico sem ter indicação, que é muito comum, a gente vê tantas marcas incríveis com tantos produtos diferentes a gente utiliza e podem piorar a nossa doença de pele. Então tenha esse cuidado, né? Procure especialista para tomar essa decisão. Uma coisa que eu queria acrescentar é que tem estudos já mostrando que existe uma relação muito grande da rosácea com a doença cardiovascular. Então, sempre estar atento, se você tem rosácea, a ir no cardiologista, estar vigiando essa parte cardíaca, porque tem relação com dislipidemia, que é a alteração dos lipídios, da gordura, colesterol. Tem alteração com doença coronariana e tem alteração também com pressão alta. Interessante, isso é bem legal, né? Olha que informação legal, ainda mais quem tem pai e mãe. Tô sentindo a doutora Bruna lá, a Bruce, coçando lá no canto para falar do assunto. Muita coisa importante para tratar, principalmente a parte de dieta anti-inflamatória. Super importante, porque a recidiva da rosácea, ela está muito relacionada a uma dieta inflamatória. Tudo é alimento, é impressionante na nossa vida, né? Eu queria terminar esse papo tão legal, tão produtivo, de uma doença tantas vezes não faladas, né? Tão falada por todos nós e que acredito que vai ajudar bastante vocês que queriam mais informações. Ivna, fala pra gente, amiga, algumas diquinhas caseiras que qualquer pessoa pode fazer para melhorar a sua rosácea. Eu acho que um chá que a gente sempre usa e que é fundamental na dermatologia é o chá de camomila. Então ele vai sempre acalmar, ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele vai acalmar quando a gente coloca ele sobre a pele. Então uma dica é colocar ele dentro da geladeira, num borrifador, para que ele fique mais geladinho e você aplique durante o dia, principalmente no verão. A rosácea também pode ficar pior no frio, depende da pessoa. Então você aplica ela no rosto que ela vai dar um efeito anti-inflamatório. Um outro chá também que pode ser usado na rosácea é o chá verde. Então fazer compressinha ou máscara de chá verde, que ajuda bastante. Sempre frios, né? Frios. Gente, que capítulo produtivo que com certeza enriqueceu todos nós. Obrigada, minhas amigas, pela colaboração. A gente se encontra semana que vem em mais um Papo Íntimo MWB. Até a próxima. Beijão.